Que alegria, gente, que alegria poder louvar ao Senhor, poder compartilhar desse espaço, dessa comunhão e dessa presença gostosa que é estar em Betânia. Agradecer também a pessoa do Romão, né, como representante da diretoria, pelo convite, pela liderança da igreja, que confiou a mim esse momento. É sempre um prazer, uma satisfação poder servir e, de alguma forma, partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Dá licença tomar uma aguinha aqui. Perdão, irmãos. Então, uma alegria muito grande. Confesso que quando o Vasco ganha, fica um pouquinho melhor, entendeu? Confesso que fica mais tranquilo, depois de uma tarde de oração intensa. Né? Lá em casa a gente tem um propósito já desde o ano passado, é jogo do Vasco, a gente está em reunião de oração, forte, entendeu? E faz milagre. Já viu sogra flamenguista torcer para o Vasco? Só lá em casa, meu irmão. Só lá em casa. É fruto de muita oração mesmo. E hoje foi oração, gente. Não foi o Vasco, não. Brincadeiras à parte, muito bom poder partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em especial, o tema que foi proposto. O Romão me mandou uma mensagem na sexta-feira pela manhã, me desafiando, né, estar aqui no domingo pela noite. Eu prontamente... Eu desconfiei um pouco, Romão. Confesso que eu falei assim, isso vai... Minha sogra vai estar aí, já vou estar lá naquela luta de oração em casa, que já não é fácil. Mas quando o Romão apresentou o tema, eu falei, vou sim, poxa. Para falar de amor é sempre um prazer imenso, porque atravessa o nosso coração, é o cerne da mensagem do Evangelho, é o cerne daquilo que nós cremos, ou pelo menos deveria ser aquilo que impacta os nossos corações como povo de Deus, como povo de Senhor Jesus, o Cristo. E é um privilégio enorme poder partilhar sobre isso. E a gente, sempre quando é tocado para falar de misericórdia, de amor, de graça, são temas que atravessam as nossas vidas e que nos levam diretamente ao Criador, à nossa fé, ao Deus que nos amou primeiro, como já ouvimos hoje, e vamos falar novamente um pouco mais sobre isso. Nós vamos trabalhar um pouco em 1 João capítulo 4, acho que é o tema o texto oficial, né, da nossa campanha aí, o Romão. Nós vamos falar um pouquinho sobre 1 João, e desde quando o Romão assim, me convidou, eu fiquei pensando, né, dessa questão de falar de amor, e parece que de vez em quando pode soar para a gente que, tipo assim, os crentes, os cristãos que são tomados por esse tema, né, e para que falar tanto sobre o amor? Porque isso ainda precisa ser tão lembrado, tão falado, tão compartilhado. E eu pensando sobre isso, e na verdade, talvez, da minha experiência de fé, de onde eu parto, eu acredito que a gente precisaria até falar mais. Eu acho que essa é a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, é a mensagem do povo de Deus, e eu acho que é isso que nós deveríamos compartilhar. Mas eu fiquei me perguntando por que falar algo, talvez, que parece ser até redundante, referente à fé cristã, porque a gente é atravessado por esse Deus que amou a humanidade, é isso que nós professamos, a gente entende que é isso que nos alcançou, é isso que nos chamou, é isso que nos vocacionou, e a gente precisar lembrar sempre disso. Então, fiquei refletindo e repensando, e assim, o que me vem à mente é que, quando nós olhamos para Deus, no Deus que nós cremos, no Deus que nós professamos, e nós dizemos o que Ele fez em prol da humanidade, ou como Ele se apresentou, como Ele se revelou, como Ele se manifestou no mundo. Quando a gente olha isso, quando a gente vê isso, quando nós tomamos conhecimento disso, parece ser muito óbvio amar esse Deus. Quando nós
aprendemos do amor de Deus por nós, eu acho que a primeira iniciativa é como retribuir esse amor. E a verdade é que amar esse Deus que ofertou a sua vida por nós mesmo ainda na nossa miserabilidade, na nossa tão pequenez no termo de existência, um Deus que nos amou tanto, e olhar e pensar como retribuir. Eu acho que isso é muito óbvio, isso é orgânico em nossas vidas, eu acho que é o sentimento que brota primeiro. Então, assim, amar a Deus se torna muito óbvio. Amar a Deus, então, nesse sentido, passa a ser muito fácil declarar a Deus o nosso amor, dizer que o amamos. Mas aonde está, então, a tensão? Onde está, então, por que falar tanto de algo que talvez seja tão óbvio? É porque quando a gente vai nessa mensagem do Evangelho, ou nesse amor como ele se apresentou para nós, a gente percebe que esse amor tem desdobramentos. Ele nos leva a desdobramentos. E aí está o desafio. E aí por que a gente deve falar tanto? Por que a gente tem que rememorar tanto? É porque esse Deus nos amou, não porque Ele queria ser amado, mas Ele nos amou com um propósito de vida, com um propósito de reino, como um propósito de manifestação na vida. E ao nos amar, Ele nos convida a fazermos parte disso. E aí está o desafio. Porque amar a Deus que deu a vida por nós é muito fácil. Mas quando esse Deus nos convida a amar como Ele amou, e isso implica a pessoa que está ao nosso lado, isso implica o nosso vizinho, isso implica o nosso bairro, isso implica todas as pessoas na face da terra, isso implica toda a humanidade, aí nós temos todo o desafio. De dia após dia, desde o nascer do sol ao pôr do sol, é esse desafio de colocar isso em prática. Porque muros se levantam o tempo todo para criar obstáculos para a gente poder desenvolver e representar e praticar esse amor. Muros sociais, culturais, religiosos, políticos. E aí esse amor se torna tão desafiador. E por isso nós devemos trazer, falar, repetir, rememorar e nos desafiarmos o tempo todo. Porque o amor sempre esteve em voga e continuará sendo um dos temas principais para a nossa fé e sendo tão desafiador assim para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para aquilo que nós professamos. E é sobre isso que a comunidade joanina está expondo para a gente. Quando a gente vai na teologia joanina, e a gente mergulha nela e vai vendo todo o desenvolvimento, desde o quarto evangelho até chegar à sua carta. E na carta especificamente, que nós vamos ler aqui nessa noite, aquela comunidade, ela chega numa conclusão, ela funila a ideia de amor como algo central para o reino, como central para o evangelho. E de uma forma tão particular, e de uma forma tão direta, e no mesmo tempo tão impactante e tão desafiadora. E é sobre isso que a gente vai compartilhar um pouco. Tentar entender o quanto essa mensagem nos desafia, o quanto essa comunidade, testemunhando acerca de Jesus e das suas experiências, nos desafia. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. O texto, então, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
e enviou seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, aí Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. E aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não vê? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Gostaria de orar nesse momento. Você pode me acompanhar? Senhor, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado pelo testemunho da comunidade joanina, que nos ensina a respeito do amor, o amor que tem origem no Criador dos céus e da terra. E que essa seja uma noite em que nós possamos ser tomados por esse amor. Que assim como diz o texto, que esse amor nos tome e ao ser tomados nós sejamos parte desse amor, e esse amor parte em nós, e assim testificamos que somos teus. Em nome de Jesus. Amém. O tema que foi proposto para a gente é pensar numa igreja que ama. E olhando para esse texto, eu queria, a primeira reflexão que eu quero trazer com vocês, na primeira parte do texto que eu li, é que uma igreja que ama tem o amor como uma qualidade, um movimento, uma forma de vida, originada da experiência com o próprio Deus. No texto, no verso 7, ele começa: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é originado em Deus, o amor vem de Deus. E é por isso que nós amamos, é por isso que nós devemos amar. O amor é manifesto no meio da comunidade do povo de Deus, porque esse amor atravessa. Como nós cantamos aqui, como um rio, ele passa no meio desse povo, ele transborda no meio desse povo, e como um rio nós manifestamos esse amor, porque ele tem a origem no próprio Deus que nós professamos. Está na origem da nossa fé, está na origem do ser de Deus. Algumas expressões no Novo Testamento são muito impactantes. E por nós pertencemos a uma sociedade cristã ou cristianizada, a gente talvez não tome a dimensão exata do que é essa expressão. Quando a gente vai no Novo Testamento e vê Deus em Jesus se manifestando e apresentando o Criador como Pai, isso já é chocante para a comunidade judaica. Para a comunidade que se dizia detentora, né, como o povo de Deus. Com aquela religião estabelecida naquele tempo. Então, quando Jesus, dentro desse movimento, ele apresenta o Criador como Pai, um Pai que acolhe os seus filhos, independente de qualquer condição que seja, já é muito escandaloso naquela mentalidade.
E quando a gente vai na teologia joanina, isso fica mais intenso. Porque não basta João, com muita tranquilidade, apresentar Jesus como o próprio Deus, e aí, dentro da teologia, a gente entende que João se demonstra um pouco despreocupado com a ideia de atender à expectativa judaica, porque ele já no início, ele já rompe e apresenta Jesus como Deus, no início do seu texto. Não bastasse isso, ele desenvolve aqui na carta, ele apresenta e faz a afirmação de que Deus é amor. Pensa numa comunidade em que, historicamente, traz para a memória e cria a expectativa de um Deus que é Senhor dos exércitos, de um Deus que irá vingar o seu povo, um Deus que se manifesta em poder, que é poderoso para estabelecer o seu reino, um Deus que era capaz de exterminar os inimigos do seu povo, se deparar com uma comunidade dizendo que, a partir da sua experiência de fé com o Cristo, eles entendem e têm plena convicção de que o Deus que eles servem, de que o Deus criador dos céus e da terra, decidiu se manifestar em amor. Que esse Deus é amor. A comunidade joanina aqui está expressando para a gente uma tensão muito presente naquele contexto religioso. Muito chocante, muito escandalosa naquele contexto religioso. Que é admitir que as expectativas religiosas desenvolvidas naquele contexto não foram atendidas em Jesus. Mas que isso não significa que Jesus não era o Messias. Isso não significa que Jesus não era o Filho de Deus. Pelo contrário, ele era o Filho de Deus, ele foi o Messias, ele foi o prometido, mas para além daquelas expectativas que eles desenvolveram. Falar que Deus é amor, apresentar Deus como amor em sua essência, é escandalizar a fé daquele tempo. A fé que tinha como expectativa um Deus que viria e estabeleceria o seu trono e o reino de Israel seria próspero novamente. Em Jesus, não. Em Jesus, ele se manifesta em amor, em doação, numa luta contra o caos, numa tensão com a religiosidade, em nome desse amor que ele representava, do amor do próprio Deus. E por isso nós somos uma igreja que ama, porque nós temos isso como qualidade, porque isso advém, porque isso é originado no Deus que nós professamos, no Deus que nós dizemos servir. Na teologia joanina, isso é inegociável. O que a comunidade joanina está expressando para a gente é que algo fora do amor, ou uma forma de viver, de existir, uma forma de se comportar, de participar na existência, que fira o princípio do amor, precisa ser questionado quanto algo oriundo do próprio Deus. Uma igreja que ama tem o amor como qualidade, originada no próprio Deus. Mas uma igreja que ama também entende o amor como a sua principal expressão de espiritualidade. Versos 12 a 16. Ele faz uma expressão aqui muito interessante e expõe para a gente uma tensão que essa comunidade estava experimentando ali. No verso 12 ele começa: ninguém viu a Deus. Em outras traduções, ninguém contemplou a Deus. Ninguém esteve com Deus. A convicção de uma espiritualidade que revela o Deus cristão, o Deus de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo,
O que confirma essa presencialidade de Deus é o manifestar-se do amor na vida. Essa comunidade está vivendo uma tensão aqui, ela está respondendo diretamente a diferentes movimentos religiosos naquele tempo. Que cada um, dentro da sua forma de expressar, defendiam a sua religiosidade, como a sua divindade se manifestava na vida, ou como eles compreendiam a divindade, e como eles entendiam que, de alguma forma, representavam a divindade. João está dizendo que a comunidade dele, essa comunidade aqui reunida, ela entende que a presença de Deus, experimentar Deus, sentir Deus, se dá quando a comunidade se amava. Quando o amor se manifestava na comunidade. Aí sim é uma verdadeira espiritualidade. O que a comunidade está discutindo aqui é que pode vir com diferentes movimentos, você pode ter tido diferentes experiências, sejam elas miraculosas, sejam elas de forma mais simples, mais singelas que seja. O que a comunidade está dizendo é que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro sentir-se Deus, é justamente quando ela se relacionava em amor. Quando o amor era manifesto dentro da comunidade. Somos tentados o tempo todo a viver diferentes formas de espiritualidade. Somos desafiados e tentados o tempo todo a viver coisas diferentes e exóticas de todas as suas maneiras de ser e de forma de acontecer, para poder dizer que agora sim eu experimentei Deus. Agora sim eu compreendo Deus. Não, eu vi Deus, eu entendi Deus, e sobe no monte, e vai no mar, e vai em evento, e simulação, e comunidade de fé, e a gente pode aqui pular, a gente pode rodar, e a gente pode fazer diferentes coisas para sustentar o manifestar-se de Deus no meio da comunidade. Mas o que a comunidade joanina está defendendo e está testemunhando para a gente, que o que de fato, dentro daqueles que se dizem seguidores de Jesus, o Cristo, o que representa a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus no meio desse povo, é o quanto ele se ama e o quanto ele ama. O quanto esse amor transborda daquela comunidade. E é interessante que, ao mesmo tempo que ele afirma que ninguém viu a Deus, que qualquer outra forma de manifestação e de expressão, seja ela qual for, ela só vai ser legítima em termos de espiritualidade de fé cristã, quando há o amor no meio da comunidade, ele vai dizer que isso é expressão do Espírito de Deus no meio da comunidade. Uma comunidade que testifica da ação do Espírito no meio dela é uma comunidade atravessada pelo amor de Deus. É quando somos tocados pelo amor de Deus e nesse amor nós amamos, nós cuidamos, nós transbordamos. Nisto sabemos que habitamos nele. E ele habita em nós. É a presencialidade. E isso é testificado porque ele nos deu o seu Espírito. O dom perfeito de Deus é o amor. Uma igreja que ama possui convicção de sua fé. Versos 17 e 18, o texto diz: nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança no dia do julgamento. Quando a igreja ama, ou uma igreja que ama, a sua fé, a sua espiritualidade, ela vai desaguar numa fé convicta, numa fé que traz segurança. Se um dos grandes desafios da fé, e quando a gente fala de fé,
É porque dentro da nossa racionalidade nós tentamos descrever e tentamos dizer como que essa fé tem que se dar. E a gente, às vezes, fica tentando procurar respostas para todos os nossos questionamentos. E existe um consenso, né, dentro desse questionamento de que a fé não significa você estar cheio de fé quando você encontra respostas para todas as suas dúvidas. Porque fé não é isso, fé não é resposta para as suas dúvidas. Fé não é segurança num tipo de discurso que você providenciou. A fé é convicção, é confiança, é segurança naquele que te chamou. Fé é confiança naquele que, como o texto já apresentou aqui, naquele que nos amou primeiro, naquele que já se manifestou primeiro a nós. A fé não é uma convicção de um futuro, não é uma previsão futurista. A fé é uma segurança, uma confiança daquilo que Deus já se manifestou, naquilo que já iniciou, naquilo que foi inaugurado com Jesus de Nazaré. Isso é fé. E a comunidade joanina está testificando para a gente que essa convicção de fé, essa segurança da fé, ela virá quando a igreja amar. Quando amamos, essa segurança brota. Quando nós amamos, qualquer questionamento, qualquer crise religiosa, ela é dissipada. Porque no amor há essa segurança. No amor, a fé é testificada. Essa fé cheia de confiança, que, independente das circunstâncias, de todos os dilemas, dramas, dificuldades da nossa vida, a gente está seguro e confiante naquele Deus que é presença, que é cuidado, que se manifestou em amor a nós, que não tem mais nada para provar em termos de nos amar. Quando amamos, quando conseguimos transbordar, quando isso é colocado em prática, há uma confirmação do Espírito em nós, há uma confirmação do Espírito e da presencialidade de Deus na comunidade, e a nossa fé está respaldada e segura, e aí lança fora qualquer medo, qualquer temor, qualquer discurso religioso que vem cheio de terror, falando de inferno, falando de pecado, de condenação, e essa neurose louca de ficar procurando erro na vida do outro, essa disputa de quem é melhor, de quem consegue ser mais santo, de quem consegue andar melhor, de quem consegue atender melhor. Quando amamos, quando nos amamos, essas questões, essas inseguranças, essas frustrações religiosas são todas lançadas fora. Não há temor no amor. Mas o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, ele traz tormento, ele nos atormenta, ele nos perturba, o medo é perturbador. E quando a gente voltar um pouquinho na história da cristandade, o quanto dentro da fé cristã, dentro da cristandade, dentro daqueles que professavam a fé no Cristo, o quanto o medo, a culpa foram utilizados para poder manipular, foram utilizadas como forma de segurar a fé, de trazer confiança à fé. É um equívoco de leitura e de compreensão do que o Evangelho está propondo. Talvez seja um equívoco por não ter visitado a carta de João, a carta joanina. Porque ela testifica para a gente que a segurança e a convicção vêm quando nos amamos. Uma igreja que ama tem o amor como uma qualidade, uma forma de vida, originada da experiência com o próprio Deus. Uma igreja que ama entende o amor como a sua principal expressão da espiritualidade. E uma igreja que ama possui a convicção de fé. E uma igreja que ama está
ou precisa estar comprometida com aquilo com que Deus já se comprometeu. Uma igreja que ama precisa olhar para Deus e como Ele se manifestou para a humanidade, ter nele esse exemplo, e assim como Ele se comprometeu, ela deve se comprometer também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Quando eu disse que na teologia joanina ele faz um funil, é que ele vai falando, obviamente, começa lá com Logos, apresentando quem Deus é, e desenvolve em todo o Evangelho apresentando Deus, essa alta cristologia, que Deus é Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus estava desde a origem, porque Jesus é o próprio Deus. E aí ele vem, depois na comunidade, começa essas questões, né, como comunidade reunida e as tensões com outras maneiras de expressar a fé e certos questionamentos, inclusive acerca da divindade de Jesus. E a comunidade joanina é exemplo nisso, de respondendo e defendendo e argumentando que Jesus é sim o Filho de Deus. E ele vai afunilando e ele vai mostrando que para ele pega o argumento do próprio Jesus, que disse que o eixo do mandamento, né, o eixo do evangelho, o centro ético, prático do evangelho é amar a Deus e amar ao próximo. Então ele pega uma expressão que Jesus já tinha feito, já tinha utilizado, que na verdade tem origem lá no Antigo Testamento, que é algo central para a fé, lá na Torá, dentro do Pentateuco. E ele pega essa afirmação que Jesus já tinha feito esse movimento, ele pega isso e ele aprofunda nisso, e ele vai dizendo de forma prática e de forma direta o que isso significa, e ele chega talvez no seu auge, nesse verso 20, e que traduz muito significativamente para a gente. Que dentro da comunidade joanina, não precisa dizer que o texto entende que o amor é o centro do Evangelho, o centro do reino de Deus, porque só esse texto que nós acabamos de ler tem quase 30 expressões sobre o amor. Ele nos diz que a única forma de expressar o amor, a única forma do amor se manifestar, o amor que nós dizemos manifestar a Deus, o amor que nós dizemos e tentamos retribuir a Deus, isso só é possível quando amamos a quem nós vemos. É interessante porque quando a gente vai lá no hino de 1 Coríntios 13, no hino lá do amor, e Paulo trabalhou a ideia do amor, e é muito lindo aquele texto, porque Paulo vai dizendo o que é o amor, e o amor que não ensoberbece, o amor que não se vinga, o amor, e aí vai falando, e que adianta, poderia falar a língua dos anjos, poderia cantar lindamente, mas se não houver amor é apenas um sino que faz barulho, e ele vai desenvolvendo e falando do amor. E a gente fica encantado quando a gente vai nessa poesia paulina. Porque talvez a gente sempre leve isso imaginando Deus, o amor de Deus por nós, e o amor que nós tentamos retribuir a Deus. Mas quando nós pegamos aquele amor lá e passamos pelo filtro da comunidade joanina, aí é que a coisa pega. Aí que tudo fica escancarado e fica perceptível o quanto precisamos mergulhar nesse amor. O quanto precisamos desse amor, o quanto precisamos entender e compreender esse amor.
Porque o amor só é direcionado a Deus quando está direcionado a quem nós vemos. Todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele só faz sentido quando isso é direcionado ao meu irmão, à minha irmã. Só faz sentido quando ele está direcionado ao meu vizinho, à minha vizinha. Louvar a Deus, cantar o quanto nós amamos a Deus, professar e tentar retribuir todo o amor que Deus nos deu, é cerne da nossa fé. Isso tem a ver com o que brota do nosso coração, sai, a gente nem tem controle, é o que nós somos, nós queremos fazer isso. Não tem como ser tomado por esse amor e de alguma forma não tentar retribuir. Só que o Deus que nos amou, Ele não nos amou simplesmente para ser amado. Ele não nos amou porque precisava ser amado. Deus não nos amou porque Ele estava carente de amor. Ele nos amou porque Ele tinha um projeto de vida. Ele nos amou porque Ele tinha um propósito para a humanidade. Ele nos amou porque Ele tinha e Ele vislumbrava a manifestação do Seu reino nas nossas vidas. E nesse sentido, o amor dele nos alcança, o amor dele chega para nos desafiar a fazermos parte desse propósito, a fazermos parte desse manifestar-se na vida. O amor de Deus não é simplesmente algo que a gente recebe e toma para si, que bom que Deus, mesmo na minha miserabilidade, me amou. Não. O amor de Deus, ele nos chega para nós olharmos e falarmos quantas outras pessoas precisam conhecer esse amor. Precisam experimentar desse amor. E mais, esse amor se manifesta através da minha vida. O convite do Evangelho é um desafio, porque ele nos desafia a fazer parte daquilo que Deus já inaugurou, daquilo que Deus já começou a fazer. E quando a gente fala que Deus já começou a fazer, a gente está falando algo prático, algo concreto, a gente está falando de encarnação. Dentro da teologia joanina, ele está falando, o Verbo encarnou. Ele está defendendo a ideia do Deus encarnado, o Deus que se manifestou na vida. Deus iniciou um movimento, Deus inaugurou o seu reino em Jesus, na sua presencialidade carnal, em matéria. E o que a comunidade joanina está tentando dizer para a gente é que ao olharmos para isso, ao olharmos para essa encarnação, que nós sejamos tomados por ela como exemplo, como inspiração, e sejamos tocados para manifestarmos o amor de Deus no mundo. Assim como Ele amou. Interessante na teologia joanina, porque quando a gente vai nos evangelhos sinóticos, a gente vai encontrar o que a gente usa muito nas nossas campanhas de missões, que é o ide e pregai. Ide pregar e fazer discípulo de todas as nações, ide por todos, até os confins da terra, e a gente vai achar isso. João não usa essa expressão. No Evangelho não tem essa expressão. A expressão do Evangelho de João é: eu vos envio como Deus me enviou, como o Pai me enviou. Assim como eu vim, assim como eu encarnei, assim como eu experimentei a vida e dela expressei, agora eu vos envio. O ide dos sinóticos, o manifestar-se de Deus para a vida, o projeto de Deus em termos de evangelização, de representar o reino de Deus, a manifestação de Deus na vida, que os sinóticos vão defender do ide, pregar e a toda criatura. Em João ele está falando que isso se dá a se manifestar como Deus se manifestou. Se manifestar como Jesus se manifestou. Assim como Jesus foi enviado a nós, assim como Jesus veio a nós, o Pai também agora nos envia.
E aí João está resgatando isso agora aqui na carta e está dizendo que assim como o Pai nos amou, assim como Deus nos amou, devemos também amar. Então, assim, a minha oração para essa noite, o meu desejo para essa noite é que nós saímos daqui, toda vez que nós falarmos de amor, toda vez que nós pensarmos em amor e toda vez que nós pensarmos em retribuir o amor de Deus por nós, que nós nos lembremos que isso só é possível, ou que isso só acontece quando isso se manifesta em direção a outro. E aí, dentro do que eu trouxe, a gente fecha um certo ciclo, sabe? Porque uma igreja que ama tem um amor como uma qualidade, um movimento, uma forma de vida originada da experiência com Deus. E esse amor se dá como? E esse amor se manifesta como? Quando nós amamos uns aos outros. Uma igreja que ama e entende o amor de Deus como a sua principal expressão de espiritualidade, como se dá essa espiritualidade? Como é essa expressão de espiritualidade? Quando nos amamos uns aos outros. Uma igreja que ama possui a convicção de sua fé. Quando há convicção de fé? Quando amamos uns aos outros. Então, quando falamos do amor de Deus, o amor de Deus que nos toma, nós não estamos nos referindo a simplesmente uma ideia, né? Não estamos nos referindo a uma questão de sentimento, daquilo que brota. E talvez não seja nem assim algo no sentido prático apenas. É prático, mas é direcionado. É prático, mas tem objetivo. É prático, mas tem propósito. Porque virmos à igreja, louvarmos ao Senhor, cantarmos juntos, também é uma forma prática, de certa forma, para manifestar o amor. Mas dentro da teologia joanina, isso não é o suficiente quando não há esse amor mútuo, quando não há esse cuidado, quando não há essa percepção. E esse amor que é originado em Deus, a gente precisa lembrar daquilo que nos alcançou e como isso nos alcançou. Eu não sei qual é a sua experiência de fé, mas o convite que chegou para mim, e dentro do que eu compreendo a partir dos testemunhos que nós temos nas Escrituras, é de que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou na nossa miserabilidade. Deus me amou sem perguntar o que eu queria fazer, o que eu fiz, ou o que eu tinha feito da minha vida. Deus me amou sem se importar em qual momento, em qual circunstância, quem eu era, qual é a minha história, o que eu já fiz, o que eu não fiz. A mensagem do Evangelho que chegou para mim é que Deus tinha uma boa notícia para mim. Agora você tem uma nova oportunidade de vida. Você está sendo convidado a vivenciar, a experimentar, a transmitir aquilo que é propósito do coração de Deus. Esse foi o convite do Evangelho. E nesse sentido, uma oportunidade de uma nova vida. Uma oportunidade de uma nova história. Uma oportunidade de fazer parte de algo que está acontecendo no mundo que eu nem fazia ideia. Esse é o convite do Evangelho. Chegou a mim. Não pedi, não fiz nada por onde. E aprendi no Evangelho que nem teria como fazer por onde. Não temos como fazer por onde para Deus olhar para nós e nos amar. Vamos continuar não tendo condições disso. Não somos capazes de retribuir a Deus à altura em nenhum sentido. Mas o propósito de Deus e o chamado e o convite dele não é nesse sentido. Não é essa preocupação de retribuir. Ele chegou porque ele é misericordioso. Ele chegou porque ele escolheu me amar.
Ele escolheu porque mesmo, por mais insignificante que eu seja, Ele se chegou a mim, se apresentou a mim e trouxe um convite para que eu tivesse uma nova história, uma nova vida, um recomeço, uma nova criatura, seja qual expressão você queira usar. Foi assim que o Evangelho chegou a mim. Foi assim que Deus se apresentou a mim. Independente da minha condição. E foi assim que Deus se apresentou para a humanidade, independente da condição humana. E da mesma forma que Ele chegou a mim, da mesma forma que Ele chegou a nós, da mesma forma que Ele se manifestou à humanidade, Ele convida para o seu povo, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que entenderam o convite, aqueles que entenderam o desafio, aqueles que se dizem e querem de alguma forma retribuir aquilo que Deus fez por ele. Agora é convidado para fazer da mesma forma. O mesmo padrão, o mesmo modelo de amor que nos alcançou, é o mesmo padrão e é o mesmo modelo que nós devemos estabelecer, que nós devemos retribuir. E aí está o desafio, porque o amor de Deus foi extremamente misericordioso, extremamente gracioso, extremamente cheio de bondade, cheio de esperança, cheio de vida. E aí está o nosso desafio, que aonde quer que cheguemos, onde quer que nós passamos, que nós possamos expressar vida. Que o que seja levado seja vida, seja misericórdia, seja graça, seja recomeço, seja transformação, seja novidade de vida. Seja boas novas. Assim como Deus nos amou, amemos uns aos outros. Assim como foi gracioso, misericordioso, cheio de cuidado, cheio de bondade, assim também sejamos. Como eu disse, estou usando expressões muito conhecidas nossas do meio religioso. Então parece algo até óbvio. Às vezes pode soar até óbvio para os nossos ouvidos. Mas sejamos sinceros. Olhamos na nossa prática, olhamos para a nossa sociedade. É isso que a cristandade está transmitindo? É isso que nós defendemos? É isso que nós temos inspirado? É esse amor que temos compartilhado? Agradeço a Deus, porque Betânia tem sido sinal de esperança, como é o nome da campanha do final de ano. Agradeço a Deus, porque Betânia tem sido esse povo lindo que tem amado tanto. E mais amamos, quanto mais amamos, mais servimos, mais percebemos o quanto precisamos amar. Quanto ainda nos falta, quantas coisas ainda nos tocam, quantos ainda somos insensíveis. E quanto mais amamos, a gente vai percebendo o quanto insensibilidade na caminhada, quanto de graça, quanto de misericórdia falta em nós. Que o amor de Deus nos tome, que nós sejamos essa expressão dessa verdadeira espiritualidade, com essa convicção de fé que surge através desse manifestar-se do Espírito no meio do seu povo, esse Espírito cheio de amor. Dentro da tradição do Novo Testamento, existem duas expressões de quem Deus é. De que Deus é Espírito e de que Deus é amor. Duas expressões diretas assim de quem Deus é. Dois testemunhos diretos. Deus é Espírito e Deus é amor. Disso
nós podemos extrair a ideia de que Deus é um espírito que ama. Deus é um espírito cheio de amor. E por isso que o dom perfeito é o amor manifestado através do seu espírito. Que esse espírito tome a sua igreja. Que esse espírito tome Betânia. Mas que tome todo o povo, todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Todos aqueles e aquelas que de alguma forma um dia se dizem, professaram essa fé. Que essa seja a nossa expressão. Que nós não sejamos cooptados por nenhuma outra espécie de ideologia, de cultura, de ideia, mas que essa seja a expressão, a marca do povo de Deus. Quando tentarem qualificar você, associar você a qualquer outro tipo de expressão de vida, você pontua e fala, não, isso aqui tem a ver com o povo de Deus. Isso tem a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com comprometimento com aquilo que Deus fez na minha vida. Para aquilo que o Senhor me desafiou. Não deixe ninguém te encaixar num qualquer outro tipo de ideologia. Mas que nós sejamos esse povo de Deus. Que manifesta o seu amor, o seu cuidado, levando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, de uma sociedade tão necessitada. Amém. Deus abençoe as nossas vidas, que Deus cuide dos nossos corações, guarde os nossos corações, e que as palavras, não minhas, mas as palavras ministradas aos nossos corações através dessa carta testemunhada para nós, dessa carta que chegou até nós hoje, que as palavras delas transbordem em nossos corações, fiquem passeando em nossos corações, na nossa mente, e isso possa transbordar nas nossas vidas, na nossa prática. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que tanto nos amou. Ó Deus, que amor foi esse? Que amor é esse que tens por nós, Pai? Obrigado, Deus. Obrigado. E ensina-nos, Deus, dia após dia, a amarmos como o Senhor amou. A cuidarmos como o Senhor tem cuidado. Que sejamos expressão desse amor, que sejamos expressão da Tua graça, da Tua bondade, do Teu cuidado, para manifestar o Teu reino, manifestar aquilo que um dia foi inaugurado em Jesus de Nazaré. Pai, seja com a Tua igreja, seja com Betânia. Betânia que tem sido esse ambiente, que tem aprendido tanto quando ama. Que Betânia seja luz. Que Betânia vivencie cada dia mais esse amor do Senhor em meio a essa comunidade e ela possa estar cheia dessa espiritualidade, cheio dessa convicção de fé que o seu amor traz no meio da comunidade. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor tem feito no meio de nós. Obrigado porque o Senhor nos convidou a fazer parte disso e que o Senhor possa estar nos encorajando, nos desafiando, para que a gente consiga tirar todos os laços, todo tipo de obstáculo, derrubar toda espécie de muros, ó Pai, que se levantam para impedir, para que esse amor se manifeste, Deus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que é tão árdua, essa caminhada que é tão desafiadora e que, como foi em Jesus, pode parecer caminhos de cruz, caminhos de morte, mas morte vencida, morte superada, através de Jesus e o que Ele revelou a nós. Dá-nos coragem, Pai.
para sermos agentes desse amor. Em nome de Jesus. Amém.